é a melhor estratégia do que comprar e esquecer por longo prazo. E funciona melhor do que segurar passivamente uma carteira ampla. Consegue ser superior ao buy and hold, ao comprar para o longo prazo. Funciona em todas as classes de ativos, ações, moedas, commodities e renda fixa. Funciona em todos os países e épocas, inclusive fora dos Estados Unidos. Foi o fator mais rentável nos últimos 50 anos. Eu vou repetir aqui qual é o pilar central da estratégia. Você já se perguntou que talvez o buy and hold não seja a melhor estratégia do mercado financeiro? A promessa é muito boa. Compre para o longo prazo, reinvista os dividendos, aporte o máximo de anos possíveis e talvez um dia fique rico. Mas será que esse dia vai chegar? Será que você vai estar vivo para poder aproveitar essa riqueza? E o risco? Será que realmente é tudo isso? E se eu te disser que existem estratégias que são comprovadamente melhores que um buy and hold, com mais retorno, mais eficiência e com melhor gerenciamento de risco? Mas o problema é que ninguém fala sobre isso. Por que será? Porque muitos influenciadores estão te vendendo serviços financeiros. E para isso, eles precisam que você esteja investido o máximo de tempo possível. Não necessariamente se vai ser o melhor para você, mas vai ser com certeza melhor para eles. Quanto mais tempo exposto, mais corretagem, mais taxas de administração, mais patrocínio, mais cursos, mais mentorias, e eles ficam cada vez mais ricos. Mas será que você também está ficando? Só que o mercado não perdoa ingenuidade. Hoje eu vou te mostrar estudos sérios, dados históricos que comprovam que seguir tendências com racionalidade talvez seja a melhor estratégia possível. Se você acredita que está no controle do seu dinheiro, fica até o final, que eu não vou te dar conselhos rasos, nem vou te vender nada. Vou apenas te mostrar dados reais de como você pode fazer isso sozinho e ter o maior controle e retorno sobre a sua vida financeira. E eu vou começar aqui mostrando o primeiro estudo sobre o assunto. E o estudo foi feito em 93 e saiu no The Journal of Finance. E ele foi o estudo fundador da estratégia de momento. O estudo pretendia avaliar a compra dos vencedores e a venda dos perdedores e como isso implicava na eficiência do mercado financeiro. Eu vou ler aqui o resumo para ficar mais rápido para vocês. O que ele testou? Criaram carteiras de ações com as melhores performances dos últimos 3 a 12 meses. Compraram os ativos que mais performaram e venderam os ativos que tiveram a pior performance. Rebalanceavam mensalmente. A estratégia foi testada entre 1965 até 1989. O resultado: a estratégia de momento entregou retornos acima de 12% ao ano em média, sem usar nenhuma informação fundamental. Os retornos foram estatisticamente significantes e persistentes. Conclusão: comprar força funciona, e funciona melhor do que segurar passivamente uma carteira ampla. Esse estudo praticamente derrubou a hipótese de que o mercado é 100% eficiente. E temos agora esse estudo aqui que foi feito por Eugene Fama. Para quem não conhece, Eugene Fama foi um dos criadores da teoria dos mercados eficientes, que até hoje existem influenciadores, economistas que acreditam nessa hipótese. Essa hipótese dizia que o mercado é sempre eficiente, que é impossível bater o mercado na média, que a estratégia que deve ser seguida é comprar para longo prazo. Análise técnica e análise fundamentalistas não são as análises que vão fazer você ter um retorno melhor. Então praticamente é impossível. Era aquela ideia determinista, que você compra do jeito que está e não tem muito o que fazer, você não consegue bater o mercado nunca. Mas esse próprio autor da teoria dos mercados eficientes criou esse novo estudo aí, falando das anomalias, dissecando as anomalias. E eu vou ler o resumo para vocês verem que muito do que é mostrado na internet hoje em dia não é a verdade. A verdade, muitas vezes, está em dados históricos e estudos científicos, tá? E aí eles analisaram diversas anomalias do mercado e o resultado foi, eu vou ler aqui para resumir. O fator momento era um dos únicos que persistiam após controle por risco, setor e estilo. Não havia explicação racional de eficiência que justificasse seus retornos. Mesmo portfólios ajustados pelo Fama French 3 fatores, valor, tamanho e mercado, não explicavam os ganhos do momento. Conclusão dos autores: momento é real, persistente e não pode ser ignorado. O momento é a principal anomalia, está em cima, além de qualquer outra coisa que já vimos no cruzamento dos retornos esperados por ações. Ou seja, o próprio autor de uma teoria
que é contra isso, admitiu que de fato o momento consegue ser superior ao buy and hold, ao comprar para o longo prazo. Vou mostrar aqui mais um estudo para vocês. O The Journal of Portfolio Management foi criado em 74 e é um periódico que é revisado por pares também. Tem foco em gestão do portfólio, é lido por um dos principais gestores de fundos institucionais, acadêmicos de finanças. É um periódico muito sério que fez esse estudo sobre o momento também, né? É uma alta credibilidade sobre esse tipo de assunto, tá? E aí vamos ver o que foi encontrado nesse estudo, né? Cliff Asness é o gestor da AQR, que é um fundo quantitativo, né? E o que foi que eles fizeram? Eles comprovaram que o momento funciona em todas as classes de ativos, ações, moedas, commodities e renda fixa. Funciona em todos os países e épocas, inclusive fora dos Estados Unidos. Acredite se quiser. Persiste mesmo com fricções de custos e impostos, embora com menos força. É complementar fatores como quality, value e size. Resultados práticos. Os fundos quantitativos da AQR usam o momento como pilar central, ou seja, existem fundos no mercado que usam estratégia de momento para se beneficiar no mercado. Não só existe comprar buy and hold para longo prazo e esquecer. Existem outras estratégias que são mais rentáveis. E o momento foi o fator mais rentável nos últimos 50 anos, mas também o mais subestimado. Existe uma famosa frase do Asness, que é o gestor, que ele diz que o momento funciona e dá vergonha de que a gente tem que estar provando isso, né? O que esse estudo mostra? Destrói mitos populares de que o momento não funciona, que é arriscado, que é sorte ou ruído, e mostra que funciona em qualquer tipo de situação. Então, o momento é um dos prêmios de retorno mais bem documentados e robustos e persistentes de toda a literatura financeira empírica. Mostra que o fator momento é estatisticamente significativo há mais de 200 anos, incluindo dados do século XIX. Esses estudos, ao longo de mais de 30 anos de dados, chegaram à mesma conclusão. Comprar ativos que estão subindo e sair de ativos que estão caindo é a melhor estratégia do que comprar e esquecer por longo prazo. Eu vou repetir aqui qual é o pilar central da estratégia de momento. Comprar ativos que estão subindo e vender ativos que estão caindo é a melhor estratégia do que comprar para longo prazo. Isso não é apenas uma constatação empírica, mas um desafio da ideia de que o mercado recompensa a paciência em qualquer ativo. Não recompensa, o mercado recompensa a adaptação e não a teimosia. E todos esses dados corroboram com isso. E para o final eu deixei o melhor. Eu vou mostrar aqui o gráfico de um fundo do S&P 500 que utiliza estratégia de momento e mostrar como ele performou em mais de 10 anos. Será que de fato o momento performa também através de um ETF? Vou mostrar para vocês aqui que de fato eu acredito que sim. E para finalizar aqui eu vou mostrar para vocês o gráfico do SPMO. É um ETF americano da Invesco, que é uma gestora de fundos, que ele usa o S&P 500 através de uma estratégia de momento. Será que a estratégia de momento no S&P 500 pode ser melhor do que o S&P 500? Para quem não sabe, o S&P 500 é de fato um dos melhores ativos para escolher no longo prazo. Inclusive bateu o ouro, né, em mais de 100 anos em comparação. Então, se a gente puder comparar aqui desde 2016, que é quando os dois fundos tiveram um início em comum, né, até hoje, qual será a performance? O S&P 500, hoje que está representado aqui pelo SPY, que é um ETF, subiu desde 2016 248%. Quanto será que subiu o S&P 500 através da estratégia de momento? 376%. Ou seja, momento, até no mercado americano, no mercado altamente desenvolvido, conseguem ter performance além do que já é muito bom. Então, eu quero que fique claro para vocês aqui que existem estratégias muito melhores do que comprar para o longo prazo. Se atentem aos conflitos de interesse das pessoas que falam que você tem que comprar para o longo prazo, principalmente no Brasil. Existem riscos econômicos e políticos muito grandes. Não caia em qualquer conversa, porque tem gente que não está interessada em você ganhar muito dinheiro e está interessado que você seja cliente dele.
Ele está defendendo um ponto para você estar o tempo todo investido e não na realidade dos fatos. Mas como eu mostrei aqui, 3 estudos científicos que mostram que o momento é o melhor tipo de estratégia e mais um ETF americano que consegue focar nessa estratégia de comprar os melhores e vender os piores. Ou seja, quem compra sempre está mantendo, está segurando ativos que estão lateralizando e perdendo no longo prazo. Você está deixando de comprar ativos que estão subindo, que podem te dar retorno, e na fé de que isso vai te dar retorno no futuro. Mas se o ativo não está andando, isso quer dizer que as pessoas não estão aceitando pagar mais caro por isso, seja por alguma alteração no contexto macroeconômico, contexto social, contexto da empresa, são vários fatores. Mas o momento não, ele vai atrás de narrativas. Até Robert Shiller, que é o Nobel da Economia, que ele mostrou que as narrativas que movem o mercado. Então, estar atento ao fluxo, estar atento a qual movimentação aquela ação está movendo, é muito mais importante do que comprar ações de alta qualidade porque um influencer A, B, C falou. O momento é entrar na onda certa no momento certo, entrar em ativos que estão em tendência de alta comprovada. O gráfico está para cima, a tendência se mantém até que se prove o contrário. E é isso que a gente vê na prática, através de dados e estudos quantitativos também. Ou seja, não foque em comprar ativos porque são bons. Ativos bons passam anos ou décadas laterais. Mas ativos de momento, eles têm tanto indicadores bons, às vezes nem tanto, às vezes é só realmente um momento de euforia, mas vão te dar retorno financeiro. Eu não quero aqui me gabar por achar a melhor empresa se não tem momento. Se as pessoas estão comprando, esse preço vai subir, esse ativo vai subir, é isso que importa. Então, espero que vocês tenham gostado dessa informação. É esse tipo de conteúdo que eu vou trazer para vocês, que é pouco falado. Então, quem gostou, curte aí, se inscreve no canal que eu vou trazer mais dados para vocês ficarem atentos e poderem tirar as próprias conclusões e não acreditar em qualquer coisa. Somos brasileiros, caiam na real. Tem muita conversa fiada no mercado aí, muita gente com conflito de interesse. Eu quero aqui trazer a verdade, que eu acho que é o que vai fazer diferença na carteira de vocês, tá? Um abraço, até a próxima.